de oração, seus pedidos de oração, é claro. Vamos ler a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, que diz assim: E orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dela livremente como devo falar. Vamos repetir o verso 19 e 20 todos juntos. Pedi só para baixar um pouquinho o volume, eu estou sentindo como se estivesse muito alto. Orai também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecida o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Meu Pai, nós de pé estamos diante de Ti e te pedimos pelos nossos irmãos, em especial queremos estender o nosso pedido de oração ao Senhor pela irmã Laurisa. Te pedimos, Pai, a Tua mão poderosa, fazendo ali toda a enfermidade regredir, que seja a Tua filha curada, sarada, do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, o Senhor sabe todas as coisas, eu te peço que o Senhor fale ao coração da Tua filha, fortaleça, e que seja ela abençoada para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, entregando nas Tuas mãos a vida da irmã Laurisa, e pedimos também pelo irmão Samuel, a irmã Maria José, seja o Teu poder também sobre eles, que a sua saúde seja restabelecida, que eles estejam, Senhor, dentro em breve aqui conosco no culto, com alegria, servindo ao Senhor. Oramos, Pai, por cada um dos Teus filhos que estão aqui pedindo agora, estão apresentando uma pessoa, a sua própria vida. Nós te pedimos a Tua intervenção, Pai. Pedimos o Teu milagre na área financeira, também no fortalecimento espiritual, também, Senhor, na saúde. Nós clamamos pedindo assim, Pai, abençoe a minha esposa, abençoe o meu garoto, abençoe a minha vida, Senhor. E nesta semana, Senhor, queremos ainda mais buscar a Tua face e te pedimos, seja conosco, Senhor, ampliando a nossa visão. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Hoje pela manhã, nós ministramos nesse texto do verso 10 até o versículo 17, falando sobre a necessidade que temos da armadura de Deus. E a armadura de Deus para poder permanecer no dia mau. O texto declara no versículo 11, acompanhe: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí, no verso 13, ele repete mais uma vez esse chamado, aonde todo crente, cada um dos irmãos de Éfeso deveria se revestir. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o grande alvo, né? Todos nós, irmãos, gostaríamos, queremos muito ir e vir, e indo e vindo no sentido de que nós vamos enfrentando as situações e nós vamos vencendo. Acima de tudo, nós vamos vencendo, nós vamos progredindo espiritualmente. E é essa a proposta da armadura de Deus, que você faça tudo e no final você fique firme. Você faça tudo o que você tem que fazer e no final você deve então receber
estar firme. Eu não vou repetir tudo que falei, até porque precisaríamos de quase uma hora e meia, como falamos hoje, mas você pode acessar a mensagem que está gravada aí no canal da igreja, e você pode recebê-la na íntegra. Mas eu quero dar ênfase aqui de que Paulo está propondo algo e ele tem autoridade para propor. Paulo está propondo uma pessoa andar firmado em Deus e absolutamente permanecer em comunhão em todo o tempo. A série que nós estamos ministrando agora, ela visa exatamente isso. Como permanecer firme, como permanecer sempre em comunhão com Deus. Nós iniciamos falando do apóstolo Paulo em suas muitas situações que ele passou, desde o apedrejamento, naufrágios e tantos açoites que ele passou, pois ele adotou Cristo como Senhor de sua vida. Diante da revelação do Cristo, ele então se converte e ele, para alcançar o alvo, que era a pregação do Evangelho, esses empecilhos, essas dificuldades sobrevinham. E ele então, todas elas, ele passou. Nós contemplamos aqui nesse texto que ele tem autoridade para falar. Por quê? Porque exatamente ele se encontrava numa condição de não poder ir e vir em dia mau. Ele estava vivendo o dia mau. E é claro, o dia mau aqui não era um dia literalmente, mas era uma condição de problemas a serem enfrentados. O versículo 13, conforme eu li, ele cita: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos reler novamente o versículo 18 e veja as palavras de Paulo. Ele está encerrando a carta aos Efésios, a epístola que ele escreve àqueles irmãos, e ele diz assim: orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Entenda, Paulo está chamando para orar em todo o tempo, e ele chama a vigiar nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar nisto, dando a entender aqui claramente que deve-se manter o padrão, o foco, absolutamente na obra do Senhor, nas coisas do Senhor para com as pessoas. Versículo 19: orai também por mim, para que me seja dada, orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E então, finalmente, o versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Meus irmãos, Paulo escreve uma carta aos Efésios porque ele não podia estar com eles. E o texto dá claro entendimento da sua condição do dia mau. Qual era a condição do dia mau? Ele estava na condição de prisioneiro. Quando você olha para isso, você está vendo a total autoridade de Paulo. Veja bem, Paulo tinha já rompido com a condição humana de que é preciso estar bem ao redor, bem externamente, para que então eu possa fazer algo bom. Você sabe que grande parte das pessoas só faz o bem quando está bem, não é? Você já viu aquela pessoa que está com dor de cabeça? Ela normalmente está de cara fechada, porque está sentindo dor, e normalmente ela toma um remédio, se está em casa, então vai repousar um pouco, crendo que aquela dor vai passar. Mas ela fica impedida de estar com a família e de lidar com as coisas. Muitas vezes até mesmo o dia de trabalho foi horrível, porque a dor de cabeça permaneceu o dia todo.
Então, aquela dor, ela traz um impedimento. E isso, na prática, na situação emocional, não é diferente. Quem nunca esteve incomodado ao saber que alguém não gostava daquela pessoa, não gostava de você. Você estava incomodado ao saber que alguém não gosta de você e, se pudesse, você não existiria. No sentido, é claro, do relacionamento. E esse incômodo, o não ser amado, o rejeitado, gera muitas vezes as pessoas pararem o que estão fazendo. Alguns vão pensar em sair do emprego, se for esse problema no trabalho. Outros vão pensar em até mesmo sair da igreja. Eu quero dizer para você que a igreja, ela é composta de pessoas que podem ou não estar obedecendo a Deus. E isso quer dizer que ali no meio das pessoas pode haver problemas. Por quê? Porque o senhorio de Cristo é individual. E basta você olhar para as cartas de Paulo, principalmente 1 Coríntios, 2 Coríntios. Talvez a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Porque ambas as cartas foram enormes. E os muitos problemas foram muitos, né? Toda vez que alguém fica escandalizado nesse tempo, é claro, nós não vamos bater palma para maus testemunhos, mas você nunca deve esquecer que o próprio Jesus foi traído. Ele foi traído. E ele nem por isso deixou de fazer a obra de Deus. Ele continuou no propósito. Aliás, eu li aqui outro dia o texto de Corinto, quando o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, o que ele fez? Lembra aí, pessoal? Na noite que foi traído, ele tomou o pão, ou seja, ele continuou o propósito. Hoje em dia, a pessoa olha assim e diz, o quê? Me traiu? O quê? Está aprontando? É capaz da pessoa fazer as piores coisas e dizer, eu nunca mais quero voltar ali e saber daquilo ali. Como se aquela pessoa que deu mau testemunho fosse o salvador dela e tivesse morrido na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário é que ordena, meu irmão. E você deve caminhar a partir da sua fé no autor e consumador dela, que é Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele está lidando com uma situação de pressão, mas ele continua normalmente a fazer a obra. Aliás, se você vai estudar a respeito do período que Paulo ficou preso, há pelo menos 2 momentos que ele é preso, e sob 2 alegações. A primeira por causa da perseguição dos judeus, mas a segunda já porque os cristãos estavam realmente sendo perseguidos por Roma de uma forma específica do imperador. O imperador havia decidido se levantar contra os cristãos. E é o segundo momento de Paulo e também o que levou ele a ser executado. O texto da palavra declara que Paulo se porta normalmente, mesmo estando em condição de cadeia. Normalmente. Por isso que ele tem autoridade. E eu estou dizendo ele tem autoridade, eu não tenho dúvida da autoridade de Paulo, é claro, mas eu falo no sentido de que nós possamos receber esse ensino que foi ministrado por meio de um instrumento de Deus chamado Paulo, que estava em pleno andamento do dia mau. Meus irmãos, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é uma obra que não necessitará do nosso ao redor, do ambiente que nós estamos, para que Deus manifeste. A sua fidelidade não está ligada à quantidade de boas notícias que você recebe. Ainda que é muito bom ter boas notícias, viver excelentes momentos, mas nós não podemos viver movidos por eles. Não podemos. E então, o que é necessário para que essa realidade espiritual aconteça na nossa vida? É claro, eu preciso recapitular alguns detalhes que eu falei pela manhã. É muito importante eu entender que há toda uma caminhada na minha vida para que eu possa estar em condição da armadura de Deus. A armadura de Deus, se você ler o capítulo 1 até o final do capítulo 5,
ela só é citada depois de que Paulo fala uma série de atitudes do crente, como, por exemplo, a situação moral, ética, que ele cita no texto de Éfeso. Ele cita também os seus deveres com a família, o marido com a esposa com o marido, e, aliás, é o texto mais contundente da Bíblia sobre esse assunto. Ele cita também sobre a condição dos filhos em honrar os pais. E essa condição, somente depois disso, é que Paulo entra no assunto da armadura de Deus. Em outras palavras, a armadura de Deus não é algo para um crente meia-sola. Um crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem compromisso com o reino, é bem aquela condição. Em outras palavras, desculpa, irmãos, parece que eu estou querendo complicar, né? Mas eu estou querendo esclarecer, não complicar. Como assim? O cristianismo que diz que basta você participar do culto, fechar os olhos, fazer uma oração, abrir a Bíblia e ler um trecho. Essa não é a verdade que a Bíblia nos orienta. Orar de vez em quando, um pouquinho. Não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Eu não sei, eu confesso a você que eu não queria entrar nesse assunto porque pode gerar uma certa polêmica, mas quando o versículo 18 diz assim: orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica Irmãos, como é que se ora no Espírito Santo? Interessante essa pergunta, não é? Como eu disse, eu não quero complicar, eu quero esclarecer. Porque ao final dessa minha fala aqui, pelo menos até agora, você já deve ter percebido que o cristianismo é algo que você não vai conseguir viver de qualquer jeito. O de qualquer jeito que eu estou falando é sem uma clara convicção, sem uma clara identificação. Você não vai conseguir estando assim, eu estou vendo se eu vou. Não. E como eu disse, eu não quero complicar, mas eu quero esclarecer, porque absolutamente, quando nós vamos interpretar um texto como esse, há uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, no estudo sobre oração, você vai encontrar sustentação para que essa oração no Espírito, ele está falando sobre a oração em línguas. Há um entendimento sobre os dons espirituais. Por exemplo, o dom de línguas, há pelo menos 7 objetivos. Eu me lembro que eu dei um estudo aqui uma vez, tem 3. Recentemente descobri que são 7. E tem todo o fundamento bíblico. É claro, não há tantos textos que comprovam, mas você vai encontrar uma linha doutrinária que trata que o orar no Espírito significa a oração, a manifestação do dom de línguas, quando Paulo declara que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. E o seu entendimento fica sem fruto. É a oração do Espírito Santo, portanto ninguém entende. O texto de Romanos, quando cita a respeito da intercessão do Espírito, cita que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito que mora em você, ele habita no crente e do crente ele faz essa intercessão. E você vai encontrar fundamento para entender que essa intercessão é a oração em línguas. E agora que o negócio pega, receba aí, meu irmão, não corra não, viu? Corra não. Eu, como pregador, sou tentado, e está repreendido aqui, eu dar uma aliviada. Uma aliviada. Como assim? Irmão, você é uma bênção.
Aleluia. Que coisa boa. Aí eu começo a falar aqui sobre isso, e aí surge a seguinte pergunta: pastor, e eu que não tenho nenhum dom, quanto mais o dom de línguas, né? Nós cremos nos 9 dons espirituais, nós cremos que ele é para o nosso tempo, não da forma que algumas denominações a têm, como o culto, a liturgia do culto gira em torno dos dons espirituais. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que o culto deve girar em torno do Senhor e da sua palavra. Mas nós cremos que Deus tem seus profetas, no dom de profecia, cremos em tudo isso. Está lá no texto, irmão. Não acredito, pastor. Meu irmão, então não sei o que você vai fazer, mas está lá no texto de Corinto, e você não pode mudar a escritura. E não faça isso não, senão você entra em condição de maldição. Aquele que retirar ou acrescentar está em condição de maldição. Então, receba. E aí surge uma palavra aqui. Por que eu disse que eu não quero complicar, mas eu quero esclarecer? Se orar sem cessar é uma necessidade de todos, e no caso aqui, há um fundamento para falar que esse texto está falando sobre o orar em línguas, e você não tem experiência com nenhum dos dons, quanto mais o dom de línguas, é essa parte que eu estou dizendo para você, eu não posso aliviar. A Bíblia diz que Deus, pelo Espírito, Ele distribui os dons conforme Ele quer. Mas em resumo do estudo, esta igreja que Ele distribui, ela está buscando a sua presença, Ele está se derramando diante dEle. Isso demanda dedicação, tempo, esforço, determinação, busca incessante para que Deus ministre conforme a sua vontade. Em outras palavras, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo distribui como quer, conforme a necessidade do corpo. Ou seja, eu posso não receber dom de línguas, eu posso não receber um outro dom dos 9, mas quem vai determinar isso é o Espírito Santo. A questão é, eu estou buscando a presença de Deus para que Deus administre no corpo dele, que eu faço parte, do jeito dele, para que a obra dele flua através do corpo? Eu estou. Quando eu disse eu não devo aliviar, é no sentido de que se você precisa ouvir, que você tem que parar tudo para buscar a Deus, parar tudo que eu estou dizendo, tudo que lhe tira desse propósito. Se aliviar era dizer, oh meus irmãos, que bênção, nós estamos abençoados, e nós não estamos dentro do agir, do mover do Espírito. Eu quero recapitular rapidamente esse entendimento, mais um pouco. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que o Senhor, Ele veio para nos salvar, mas Ele nos arma com armas espirituais para que possamos fazer a obra. Um exemplo é a armadura de Deus. A armadura de Deus tem como objetivo, na batalha contra as trevas, você permanecer firme. O inimigo vai se levantar, vai buscar fazer acontecer, mas isso não vai afetar você. Meus irmãos, se eu olho para o capítulo 1, 2 e 3 e eu vejo ali uma multidão de assuntos, e desses assuntos Deus ainda não transformou a minha vida porque eu não me atentei para eles, e eu dizer aqui no púlpito, olha, meu irmão, está uma bênção, aleluia, eu estou, de certa forma, aliviando para você, meu irmão, você tinha que estar apavorado que a sua vida espiritual não está desenvolvendo. Se sua vida espiritual não está em pleno andamento do desenvolvimento, você tem que estar apavorado, porque como servo de Deus, você ouviu o ide. O agora ide por todas as nações, só foi dito depois que os discípulos receberam uma injeção de estrutura espiritual. Por isso que você vai ver tantas situações complicadas, complicadíssimas. Como, por exemplo, irmãos,
Recentemente, uma cantora, inclusive eu gostava muito das músicas dela, mas não ouço mais porque eu entendo que é um poço sem água, né? Uma cantora recentemente se casou, aí eu já fiquei escandalizado porque casou com alguém que não era da fé. Eu digo, mas como assim? Ai, ai. A Bíblia está lá mostrando tudo a respeito. Ela casou com alguém que não servia a Deus. Aí, de repente, o homem abandonou ela. E ela continua cantando, aleluia, oh, maravilha. Aí, daqui a pouco, o que vai acontecer? Outro casamento. E Deus tenha misericórdia, que não seja uma separação de novo. Irmãos, eu quero deixar claro, se você está aqui, você já teve 1 ou 2 separações na sua vida, o Senhor Deus te chamou e daqui para frente o Senhor Deus quer te encontrar fiel. Amém, irmãos? Amém, queridos? Mas não olhe para isso como uma conduta a ser seguida. Não, agora é normal isso, vamos nos acostumar. O que é isso? A Bíblia é uma só, meu irmão. Mudou o tempo, mas a Bíblia é a mesma. O Senhor quer ser testemunha sempre do casamento da sua mocidade, daquela esposa, daquele marido que você um dia se apresentou. Ah, pastor, mas houve uma série de situações e tudo. Meu irmão, mas isso não deve ser o modelo para a nossa vida. Cada um fique conforme foi encontrado por Deus, que o Senhor Deus te abençoe e que Ele te dê a força, o ânimo e a ousadia daqui para frente. Em outras palavras, nós não podemos ter como exemplo as pessoas mudarem, casarem e mudarem de novo, de casamento. Eu me lembro do tempo que eu estava falando isso com pastores, né? Ia ter um congresso lá e tudo, aí eu olhei para quem ia pregar, eu digo, vou não. Aí até um brincou comigo e tal, eu vou trazer o CD das mensagens para você, no tempo do CD, né? Aí eu digo, não traga não, que vai perder seu dinheiro. E os pastores foram. Irmãos, o pregador estava no 3º casamento, o cantor estava no 3º casamento. Como assim? Aí eu chego na igreja e digo para os casais, olha, fique firme, viu? Fique firme, que bênção, é isso mesmo. Vou não. Aí eu tive acesso, porque o abençoado que estava dirigindo isso estudou comigo. Aí eu tive acesso a ele, eu digo, rapaz, mas que negócio é esse? Aí ele desandou a conversa e deixou para lá. E aí passou mais um tempinho, uns 6 meses, 1 ano. Quem é que fez o mesmo? Esse meu amigo largou a família de forma vergonhosa. Um escândalo. Aí eu entendi, eu digo, meu amigo, eu sei que uma queda não é de uma hora para outra. Esse meu amigo já estava com o pé na queda. E aí quem é as pessoas que ele indicou para o congresso? Só quem estava na mesma linha. Presta não, irmãos. Eu estou dizendo para você que existe um padrão, é Cristo Jesus. Não vamos inventar historinha. Não vamos criar uns atalhos. Eu, quando citei aqui sobre dons espirituais, eu não estou dizendo, não estou entrando no assunto, porque eu não estou dando estudo sobre dons. Por isso que eu estava com receio de citar isso. Eu digo, rapaz, não vou fazer. Porque eu tenho um costume de explicar, de ensinar, indo buscando profundamente aquilo que está sendo dito. Mas, quando citei, eu citei para dizer que, quando você olha para os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles romperam com a estrutura de suas vidas, a estrutura de pecado. Eles romperam com a conduta do que estavam fazendo, eles estiveram com Jesus, eles se dedicaram, e então obedeceram, ficar na cidade até que do alto seja revestido de poder. O termo lá diz, revestidos. Não sei se você lembra desse estudo bíblico, mas eu explicava por que o termo é revestido. Só pode ser revestido quem já foi vestido. E em Cristo nós fomos vestidos. Os pecados foram perdoados. A nossa nudez foi coberta. Nós recebemos vestes brancas com o perdão dos pecados. E então,
a nossa salvação foi estabelecida. Mas, e até eu dizia na época, eu disse, olha, existem muitos crentes salvos, mas sem revestimento algum. Algum. Em outras palavras, o ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, só pode ser endereçado se a pessoa está na estrutura que Deus determinou. E aí, absolutamente, se você fechar os seus olhos e você buscar Deus, e você ler a palavra, o Senhor Deus vai começar a apontar em você o que é que você tem que largar e mostrar a você o que você tem que abraçar na sua vida. E automaticamente você vai obedecendo e Ele vai conduzindo você como Ele conduziu os discípulos. Conduziu os discípulos. Irmãos, são 4 evangelhos. Sabe qual é a mensagem? Deus quer deixar muito claro para nós como é ouvir Jesus e como é viver conforme Jesus viveu. Só são 4, só tem essa repetição na Bíblia. 4 vezes sobre o mesmo assunto. Jesus nasceu, teve o seu ministério, morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Qual é a mensagem? Você não pode tirar os seus olhos do ser discípulo genuinamente. Não pode. E aí, conforme eu disse, quando eu citei aqui, se é orar no Espírito, se orar no Espírito Santo, é a oração em línguas, conforme o próprio Paulo cita, e você não tem conhecimento desse revestimento de poder, porque muitos estão ainda, irmãos, lidando com coisas corriqueiras. Ah, mas como que é isso na Bíblia? Como que eu faço nessa condição assim? É que nem o período das festas, chamada festa junina, né? Todo ano, qual é a pergunta do crente? Pode ir? Pode participar? Hein, irmãos? Eu sei que eu falo isso, ninguém vai me perguntar, né? Mas durante os meus primeiros anos aqui, irmãos, eram as mesmas pessoas sempre. Aí perguntava, eu digo, mas não deu para saber, baseado no que eu expliquei o ano passado? Esse ano de novo. Pastor, o senhor não tem paciência não? Preste bem atenção. Imagine um crente há 10 anos e o assunto dele é: eu posso comer o bolo de macaxeira? Tão gostoso. E o milho cozido? Tão bom. Né? Aí o outro ano: não pode ir ver a quadrilha, não? E a vaquejada? Ah, não pode. O pastor disse que não pode. Vem cá, irmão. Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para você fazer essas perguntas? Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser resgatado das trevas e você andar na luz como Ele na luz está, e você andar cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho do Reino e ministrando o poder de Deus na vida das pessoas. O que Ele fez na sua vida, Ele faz através de você. Foi isso que Ele almejou fazer. E se você é dessas pessoas que tem um monte de perguntas sem resposta, mas há muito tempo, meu irmão, largue a preguiça espiritual. Você é um preguiçoso. E você tem que agora arregaçar suas mangas e dizer: eu vou crescer na fé, eu vou crescer. Diga amém aí, meu irmão. Eu vou crescer na minha vida espiritual. Eu confesso, pastor, eu não tenho vontade de orar, mas eu vou romper com isso, eu sei que Deus vai me abençoar. Irmãos, que coisa boa hoje aqui no louvor, sentir a presença de Deus, não é não? Vem cá, se o louvor continuar, você não ia? Hein? Hoje de manhã, então, aqui foi bom ou não foi? Que coisa maravilhosa. Ah, mas o que houve de tão especial? A presença de Deus, irmão. Pode ter aqui a melhor banda, as melhores vozes, pode ter o melhor do instrumento, pode ter tudo. Mas se não tem a presença de Deus, não adianta.
O que faz abrilhantar uma reunião é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela só vem com o coração quebrantado, com vida derramada. Então, qual é a nossa decisão? A nossa decisão é que nós vamos buscar ao Senhor e nós vamos parar com o mimimi, nós vamos romper com toda frieza, porque o apóstolo Paulo estava me dando exemplo para que eu entendesse isso. Deus estava levantando o apóstolo Paulo, levantou o apóstolo Paulo com esse objetivo. Ele, preso, estava preocupado com a vida espiritual das pessoas. Irmãos, em outras palavras, quando você tiver vontade de dizer assim, eu estou precisando de oração, pastor, lembre do apóstolo Paulo, preso, convocando para orar, preso, ministrando sobre a armadura de Deus, preso, dizendo, você vai resistir às astutas ciladas do diabo, com a armadura de Deus você vai permanecer e você vai ficar firme. Meus irmãos, Paulo foi um exemplo de discípulo. Ele é a prova de que é possível viver o evangelho integral. E eu quero convidar você a romper com qualquer dificuldade que você esteja tendo. Volto a dizer, quando citei aqui sobre os dons espirituais, eu quero dar ênfase que Deus quer primeiro ministrar sobre a sua vida e você ser uma pessoa convicta da sua fé, mas revestida do poder dele. Você precisa ter uma vida revestida. Retorno nesse assunto. O crente salvo tem sua vida resolvida, ele tem comunhão com Deus. Porém, o revestimento de poder é a armadura de Deus, é a ferramenta para que ele seja instrumento na vida dos outros. Todas as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Elas puderam estender as mãos sobre os enfermos. Elas puderam abrir a boca com ousadia para ministrar a palavra de Deus. Você vai estudar sobre Paulo, vai descobrir que ele pregou, pelo menos para a maioria da guarda pretoriana. Aliás, há um versículo que cita até isso, dando a entender. Mas estudando sobre a vida dele, você tinha ali os guardas que tinham que ficar com ele sempre, e esses homens foram evangelizados. Em outras palavras, você está em condição de aperto, de problema, isso não é impedimento para você ser instrumento de Deus. Não é impedimento. Eu, no decorrer do tempo, tenho sempre ouvido um ou outro ministrar isso. Pessoas que ficaram internadas, doentes, mas descobriram que, na verdade, Deus queria abençoar a vida de alguém. Quantos testemunhos já ouvi, irmãos? Lá, pastor, estava lá e a pessoa chegou, e aí eu falei de Jesus para a pessoa e ficou claro que a mensagem de Deus precisava ser ministrada para aquela pessoa. Em outras palavras, numa condição de saúde ruim, internado no hospital, mas a palavra de Deus, ela pode ser proferida com ousadia. E eu encerro lendo que no Antigo Testamento isso foi compreendido da mesma forma. A Bíblia diz que Jó, no capítulo 19, no versículo 25, ele diz assim: contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Olha só a palavra dele. Ainda que eu já tenha morrido, mas o Senhor fará justiça de que eu sou servo dele e que eu tenho confiado nele. O texto se refere aos amigos de Jó, que estavam o acusando, e ele se defende dizendo que Deus é sabedor de sua vida e que o Senhor mostrará a quem realmente ele serve. Em outra tradução está escrito assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Qual era a condição de Jó? Perdeu todos os filhos, tudo o que tinha, e estava doente. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa buscar a Deus, você precisa ter essa estrutura na sua vida. Só quem pode fazer ela é o Senhor. Não importa o que você esteja passando, vivendo a experiência de aperto, você vai declarar o nome do Senhor, você vai declarar a sua fé, você vai proclamar que o Senhor está no controle de tudo. E eu convido você a ficar de pé no seu lugar nessa hora e abrir o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração
e diga para Deus: Senhor, tenha misericórdia. Fale com Ele agora: Senhor, ministra ao meu coração. Senhor, eu preciso dessa transformação que eu ouvi agora. Senhor, mude a minha história, me dê sede e fome da Tua palavra. Fale ao meu coração, Pai. Faça isso agora, ore. Derrame o seu coração diante de Deus. Derrame o seu coração. Fale com Deus a respeito da sua rotina. Decida hoje mudar a sua rotina para buscar a face do Senhor. E então a estrutura, toda desestrutura que há aí, seja trocada pela estrutura de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós oramos pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor traga o socorro necessário para esse coração que agoniza. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas, gerando atitudes novas, gerando, Senhor, uma atitude de busca da Tua presença. Senhor, transforma o nosso coração, realiza, Senhor, a nossa vida, na nossa vida a Tua obra. Oramos, Pai, assim, entregando nas Tuas mãos cada um aqui. Levante as Tuas mãos, consagra a Deus a sua vida agora, consagra ao Senhor a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te peço uma semana abençoada para os Teus filhos, tanto os que estão aqui como os que estão acompanhando pela internet. Oramos, Pai, declarando a bênção e o milagre sobre eles.